Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Tudo começou no ano de 1483, numa noite fria de novembro, numa pequena cidade chamada Eisleben, nasceu um bebê. Seus pais eram pobres camponeses e lhe deram o nome de Martinho Lutero. Ele teve uma infância feliz, mesmo sendo muito pobre. Seus pais o educavam muito bem para ser um homem bom e honesto, segundo os princípios da Igreja Católica. A vida da família foi melhorando de situação financeira e então seus pais, preocupados que ele tivesse uma boa educação, o mandaram para a escola perto da sua casa. Seu professor era bem severo, muitas vezes foi punido por as suas travessuras. Na escola ele aprendeu o latim. Latim era a língua na qual a Bíblia fora escrita. Só podiam ler a Bíblia os padres e monges porque conheciam essa língua. Mais tarde, ele foi mandado para uma escola cuidada por freis franciscanos, onde aprendeu sobre a piedade cristã e se aprofundou nos conceitos do catolicismo romano. Quando atingiu a idade adulta, seu pai o mandou para uma escola superior para que ele fizesse um curso de direito e se tornasse um advogado. Era muito difícil estudar naquela época. Muitas vezes ele teve que pedir esmolas para pagar os seus estudos. Ele prosseguiu nos estudos de direito, mas seus pensamentos o inquietavam sobre se estaria fazendo a escolha certa. Será que deveria ser um advogado? No seu coração às vezes vinha a ideia de que ele deveria se tornar um monge. Certo dia, enquanto ele voltava da casa dos pais, no caminho de Erfurt, ia distraído em seus pensamentos e nem notou a tempestade que se aproximava. De repente, as nuvens se tornaram escuras e vários raios e trovões começaram a cair. Ele teve muito medo por sua vida. Ele percebeu que riqueza ou fama não poderiam salvar a sua vida diante de um perigo. Ao ouvir um grande trovão, ele pensou que ia morrer. Foi nessa hora que ele caiu de joelhos e orou a Deus, pedindo que ele o livrasse da morte. E também fez uma promessa. Disse que desistiria dos estudos de direito e se tornaria um monge. Foi então que ele passou a se dedicar aos estudos da religião e buscava neles como ter paz com Deus. Deus iluminou o caminho de Lutero e quanto mais ele estudava, mais ele percebia que havia algo errado nos ensinos da igreja. Ela ensinava para que serem perdoados os seus pecados e alcançar o céu, as pessoas deveriam praticar boas obras, fazer penitências, passar por sofrimentos físicos e até comprar indulgências para conseguir um lugar no céu. As indulgências eram documentos que a igreja vendia para os fiéis. Eles acreditavam que com elas eles poderiam ter a salvação das suas almas. Lutero então começou a jejuar e a se punir, mas isso não fez que ele se sentisse melhor ou perdoado por Deus. Um dia, ele encontrou uma Bíblia e começou a ler. Foi então que ele agradeceu pelos estudos de latim quando era criança.
Agora ele podia ler a Bíblia. Ao ler a Epístola aos Romanos, ele encontrou o seguinte versículo: o justo viverá da fé. Essa declaração mudou sua vida. Lutero foi mandado para Wittenberg, onde ele seria professor. Ele trabalhou arduamente e continuou seus estudos da Bíblia. Ele compreendeu que a essência do Evangelho é viver pela fé em Jesus Cristo. Era isso que poderia salvar a sua alma e não as boas obras que praticava. Ele percebeu que Jesus morreu pelos nossos pecados e assim, através da sua morte na cruz, os pecadores podiam ser absolvidos de suas culpas. Saber que somos salvos pela graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, lhe trouxe uma imensa alegria. Finalmente, ele compreendera a mensagem revelada na Bíblia. Ele então escreveu 95 frases chamadas teses sobre as coisas erradas que tinha visto na igreja, que a igreja estava ensinando. A intenção de Lutero era que a igreja revisasse seus ensinos e se voltasse para o estudo da Bíblia. Ele pregou essas frases na porta da Catedral de Wittenberg, em 1517. Essas frases contestavam a venda de indulgências pela Igreja Católica. Afirmavam que a salvação é pela fé em Jesus, não pela prática de boas obras. Que todos deveriam poder ler a Bíblia em seu idioma. Também falava a respeito das imagens, da presença das imagens na igreja, eram condenáveis. Também falavam essas teses que os cultos religiosos deveriam ser feitos em língua alemã. Todos leram essas teses na porta da igreja. Foi nessa época também que uma grande invenção, a imprensa, ajudou muito na divulgação das ideias de Lutero. As pessoas começaram a ler as suas teses e seus livros e questionar as suas ideias. Foi então que Lutero recebeu uma importante mensagem do imperador, chamando-o para dar explicações sobre os seus escritos. Lutero foi à presença do imperador em Worms, uma reunião de vários líderes da igreja. Consciente de que talvez fosse morto por causa das suas ideias, mas ele sabia que Deus estava com ele e o guardaria de todo o mal. Lutero teria de explicar diante de pessoas importantes o que ele quis dizer com seus escritos. Perguntaram a ele se era verdade o que ele tinha escrito aquelas coisas e sobre os equívocos dos ensinos da Igreja Católica, e também se ele estava disposto a se retratar do que tinha escrito. Para se retratar, ele teria que negar que acreditava em tudo que tinha escrito. Então, ele confirmou que tinha feito aqueles livros e tinha escrito aquelas coisas, mas pediu um tempo para pensar sobre negar os seus escritos. Foi dado a ele um dia para pensar e no dia seguinte ele seria interrogado novamente. Durante aquela noite ele pensou muito e orou a Deus.
e colocou sua vida nas mãos do Senhor. No dia seguinte, quando o interrogaram, ele reafirmou que acreditava na Bíblia, que ele confiava no Senhor e que ele não ia negar nada do que havia escrito, pois eles falavam que é a graça de Deus que salva o pecador. As pessoas ficaram muito iradas e por causa disso ele teve que se esconder no castelo de Butler. Lutero passou muito tempo recluso nesse castelo, onde ele se dedicou a traduzir a Bíblia para o idioma alemão. Primeiro, ele traduziu o Novo Testamento, onde as pessoas podiam ler que a salvação é só em Jesus Cristo. Depois, ele traduziu também o Velho Testamento. Assim, agora os alemães podiam ler toda a Bíblia no seu próprio idioma. Martinho Lutero morreu em 1546 e tudo o que sabemos sobre sua vida é que ele foi um servo fiel a Deus, sempre reafirmando que o perdão dos nossos pecados foi conquistado na cruz por Jesus. Então vocês puderam perceber pela narração da Madalena que esse mês de outubro nós vamos fazer as aulas da Escola Bíblica Dominical falando sobre a Reforma Protestante. Este ano nós estamos completando 503 anos da Reforma. E uma curiosidade sobre essa história, eu vou falar para vocês. Durante a narração tinha um fundo musical que era o hino Castelo Forte. E esse hino foi escrito por Lutero quando ele estava recluso naquele castelo. Que vocês, junto com os seus pais, possam estar refletindo sobre essa letra. Quem é o nosso Castelo Forte? Que vocês reflitam com os pais de vocês e vocês depois nos contem aquilo que vocês leram, aquilo que vocês ouviram e nos falem quem é o Castelo Forte de vocês. O nosso versículo que nós vamos estar lendo durante o mês de outubro fica em Efésios 2:8 e diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Que vocês possam estar junto com seus pais meditando nesse versículo e possam estar compreendendo sobre aquilo que está escrito aqui nessa passagem bíblica. Eu peço que vocês agora, junto com o papai e com a mamãe, fechem os olhos, que nós vamos fazer uma oração. Te louvamos, Senhor, por esse dia que o Senhor nos dá. Te louvamos pela salvação em Cristo Jesus. Ensina-nos a viver pela fé, a compreender e a praticar as tuas verdades, em nome e por amor de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.